acho, né? Ano novo, vida nova, bora praticar atividade física. E 2020 está chegando e com ele sempre vem novos objetivos para essa nova etapa que se inicia. Na maioria das vezes, o sucesso profissional e o planejamento da carreira são algumas dessas metas, mas nem sempre sabemos por onde começar, não é verdade? Mudar radicalmente de profissão e investir em algo que você sempre quis fazer, mas está adiando por medo de não dar certo. Por isso, para falar sobre este assunto, nós trouxemos o orientador de carreiras Vinícius Oliveira, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre os primeiros passos para quem quer ter sucesso profissional em 2020. Seja bem-vindo, Vinícius. Prazer recebê-lo. Valeu, muito obrigado. Qual que é a importância de um desenvolvimento de carreira? Desenvolvimento de carreira é um processo que todos nós passamos ao longo da nossa vida. O importante no desenvolvimento é o planejamento, para que a gente não se perca nesse processo. Desde o nascimento até a nossa vida adulta, a nossa vida idosa, a gente passa por várias carreiras. Planejar essa carreira é importante. Desde a pergunta o que você quer ser quando crescer, até a entrada na universidade ou numa profissão direto e o desenvolvimento, o sucesso na carreira ou não, nós estamos num desenvolvimento de carreira. E planejar esse processo de desenvolvimento é importante para que a gente não erre muito nesse processo e que a gente não se frustre tanto nessa vida que a gente tem que levar durante longos anos de trabalho. E como que deve ser esse planejamento? 3 perguntinhas básicas a gente precisa fazer. O que, por que e como? Depois dessas 3 perguntas a gente tem inúmeras coisas para fazer. O que eu quero ser? Em quanto tempo, onde eu quero chegar, por que eu quero chegar, por que eu quero fazer o que eu quero fazer. E aí uma pergunta importante é por que eu faço o que eu faço, por que eu tenho interesse em fazer o que eu quero fazer e como é que eu vou chegar. 2020 está chegando, 2019, o que você fez, como é que você fez? Se você fez e não deu certo, por que não deu certo? Então, esse como fazer é muito importante para que a gente consiga alcançar algumas metas. E por que é tão difícil ter um foco, manter o foco? Olha, vamos pensar um pouquinho mais para trás na nossa história. Há alguns anos atrás existiam poucas carreiras, poucas profissões para a gente seguir. Os nossos pais, por exemplo, os nossos avós, eles não tinham tantas opções de escolha. Agora, a nossa geração e a geração dos nossos filhos, por exemplo, eles têm muitas opções de escolha. A vida profissional se especificou demais. Vamos pensar num trabalho bancário, por exemplo. Antigamente, a pessoa do caixa ela tinha uma atividade para fazer, ela fazia aquela atividade e mais algumas outras. Hoje, ela tem que ser específica, tem que fazer uma coisa e mais outra coisa e mais outra coisa e se especificar para essas várias coisas que ela tem que fazer. Na psicologia, por exemplo, existem várias áreas que ela precisa se especificar. Então, ela pode fazer a psicologia, depois uma pós-graduação, uma outra coisa, então acaba dificultando. Antigamente, a gente seguia aquilo que dava para seguir. Hoje, a gente tem várias opções. Eu sou professor universitário e na universidade que eu ministro aulas, tem mais de 50 cursos de graduação, por exemplo. Outras universidades têm lá 200 cursos de graduação. Fora o curso de graduação, existem mais de 2.600 profissões lá no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, são muitas profissões, muitas possibilidades para escolher e antes a gente não tinha tantas possibilidades assim. É importante ter o acompanhamento ou o aconselhamento de um profissional? É importante quando você não sabe o que fazer sozinho. Por exemplo, se a pessoa já tem muito claro o que ela precisa e como ela vai fazer, não é necessária essa ajuda, esse acompanhamento não é tão necessário. Mas como nós temos tantas opções, é interessante que você tenha assim um acompanhamento. Para quê? Para que você não perca o foco. É importante que você tenha foco em uma ou algumas coisas para que você faça bem feito, para que você consiga escolher da melhor maneira possível. Por exemplo, eu sou psicólogo e o psicólogo ele tem algumas ferramentas, algumas técnicas e alguns meios para te ajudar a alcançar os seus objetivos, a focar onde você quer. Então,
por meios que você sozinho não consegue, o psicólogo tem essa possibilidade para te ajudar. Então, o acompanhamento, sim, quando você não tem uma possibilidade de fazer sozinho, é muito importante. O Ailton, de Onda Verde, São Paulo, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, Jesus Ailton, felicidade e saúde para você. Ele disse que é açougueiro e tem que continuar fazendo curso na área dele. Ele já tem 15 anos, isso é muito bom, né? Muito bem. Ele sabe o que está na profissão há muitos anos, é isso que ele quer, tem que... Isso aí, parabéns. Ó, primeiro, eu já sei o que eu quero. Agora eu preciso me qualificar. O mercado, ele não aceita mais pessoas que estão por estar no mercado. A gente precisa se qualificar. Como eu disse, na minha profissão, como professor universitário, como psicólogo, orientador de carreira, eu preciso o tempo todo me qualificar. Mas não é só quem está numa profissão universitária que deve se qualificar. Existem cursos para tudo hoje em dia. Existe curso para você se qualificar como pessoa, como profissional, como família. Então, essa formação é para você estar empregável. Empregabilidade significa você estar pronto para estar dentro do mercado de trabalho quando for preciso. Então, é muito importante. Já sei qual área seguir, mas não sei por onde começar. O que a pessoa tem que fazer? Duas coisas. Se conhecer, autoconhecimento é um ponto-chave. Outra coisa, conhecer a profissão. Buscar diversas informações, desde salário, áreas de atuação, campos de atuação, grade curricular, tudo o que for possível de buscar de informações, tanto sobre mim, quanto sobre a profissão, para você poder juntar essas informações e entender se é de fato isso que você quer. Então, eu já sei o que eu quero, mas eu preciso de fato escolher, decidir, cindir com as minhas dúvidas e começar a minha carreira. Então, eu preciso buscar essas informações e me conhecer. A gente vai fazer um intervalo rápido, uma pausa. Tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o Vinícius? Ele pode te ajudar. 997018500. Até já! Foi bem rapidinho, nós já estamos de volta. Vinícius, vocação profissional existe? Então, um tema controverso aí para psicologia. Eu sempre costumo dizer que vocação é um tema religioso. Se a gente for conversar sobre vocação, a gente tem que primeiro conversar sobre o que é vocação. Vocação é um termo que vem do latim, que significa chamado. Chamado a gente tem que entender como uma questão religiosa, chamado divino, chamado para ser alguma coisa. Para a psicologia, ao longo dos anos, esse conceito ele foi ganhando outra especificação, outro conceito. Então, para a psicologia, a gente entende que não existe uma vocação a priori, mas é mais a vida que a gente leva que determina a vocação que a gente tem, do que uma vocação que determina a vida que a gente vai levar. Porque se a gente fala em escolha, vocação não possibilita tanto fazer uma escolha. A gente precisa seguir essa vocação. Escolha não, a escolha você tem a possibilidade. Eu acredito pessoalmente que existam algumas habilidades que a gente consiga identificar e que elas são nossas, mas não que necessariamente elas te encaminhem para uma específica profissão. E eu sempre achei e acreditei que cada um nasce com um talento, com um dom e aí a gente segue. É um assunto de senso comum. Acho que eu tô mais aí na religião, então. É um assunto de senso comum e que eu nunca vou falar para uma pessoa que eu atenda ou que eu, quando eu estou dando aula e a pessoa discuta comigo, que isso não existe. Eu falo que cada um na sua, a religião no seu lugar, a psicologia no seu lugar, a filosofia no seu lugar, até porque ainda dentro da psicologia existem escolas diferentes que veem isso de forma diferente. Essa é a minha visão sobre o vocação. E religião e ciência também não se batem muito, né? Uma contraria a outra. Isso. Os testes vocacionais, eles podem auxiliar na escolha de uma carreira? Sim. Então, o teste vocacional já é um conceito da psicologia que está superado. Porque é um teste de interesse profissional, um teste de habilidade profissional. E sim, eles ajudam extremamente, porque quando você não consegue falar sobre as suas habilidades, identificar as suas habilidades, o teste ele é um instrumento padronizado que vai te ajudar a identificar quando você não consegue por conta própria. Então, sei lá, um teste que identifica habilidades por áreas profissionais. Tem uma professora lá que trabalha comigo, a professora Camélia, ela tem um teste que identifica habilidades e interesses profissionais. Ela vai te ajudar a identificar quais são as suas habilidades e se você não conseguir por conta própria, o teste te mostra. E você vai e confirma junto com o psicólogo se realmente é ou não.
A Vera de Araçatuba, ela disse que tem uma filha que tem 14 anos e ela nota que ela gosta muito de cabelo, essa relação aí com a estética. Porém, só a partir dos 18 anos, acho que é isso que ela quis dizer, que ela poderia estudar. Sugeri para ela fazer cursos de maquiagem ou cabeleireira. É uma boa idade ou ela deve esperar mais? Perfeito. É uma idade ótima, porque a adolescência é um momento que a personalidade está se formando muito forte. O pensamento está se desenvolvendo muito rapidamente. Um período também de crise que pode se desenvolver muito rapidamente a forma da gente agir no mundo. Então, é sim importante que ela, pelo menos, pesquise muito sobre a área. Existem muitas coisas no YouTube hoje em dia que vai ajudar ela a especificar melhor a profissão. Claro que ela só vai conseguir entrar na área mais para frente, mas o que eu indico é, se puder fazer curso, faça. Se não conseguir fazer curso, pesquise o máximo de coisas possíveis para ter contato com a área, para poder especificar melhor se é o que quer ou o que não quer. Em 2020, pretendo focar no meu crescimento de carreira. O que devo fazer? Planejar, planner, escrever. A principal coisa que nós precisamos fazer para planejar é escrever. E eu dou uma indicação aqui para você, escreva manualmente, porque isso mexe com o seu cérebro de uma maneira mais intensa do que se você digitar ou se você simplesmente ficar imaginando. Senta numa cadeira e escreva sobre o seu plano de carreira, com essas perguntinhas que eu falei no início: o que, por que e como. E aí, converse com outras pessoas, pesquise, busque referências, fale com as pessoas sobre os seus planos. Às vezes elas vão te jogar para baixo, outras vão te jogar para cima e você vai conseguir encontrar um meio termo. E se nada der certo assim por conta própria, fale com um profissional, que isso ajuda também. Eu acho que o crescimento profissional depende muito daquilo que a gente pretende ser na vida. Então, se eu quero ser alguma coisa na vida, eu preciso começar agora. Nossa carreira começa onde estão os nossos pés. Eu sempre costumo dizer isso. Se carreira é caminho e o caminho começa sempre onde a gente está, precisa começar de onde você está. Planejar o crescimento é onde você está e onde você quer chegar. Comece a escrever sobre isso. Muito bacana. Obrigada, Vinícius. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e um bom ano para você. Valeu para vocês também. Mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a fofoca dos famosos. Até já.